estamos, abra a sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Second Kings. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui uma palavra bem conhecida, mas eu quero que você preste atenção. Segunda Reis, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de sua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu quero rapidamente trazer algo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu agradeço aos irmãos as orações no final de semana passada. Eu estive fora, eu e o nosso cooperador irmão André Liberatore, nós fomos para Ohio, onde estivemos ali numa conferência, uma escola bíblica de obreiros, que o Senhor trabalhou poderosamente. Nós tivemos um tempo muito bom ali em Columbus. No entanto, hoje nós estamos aqui, e esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Eu já tenho alguns dias pensado e falado sobre um assunto, e falei na nossa última reunião de obreiro, a qual eu esqueci de avisar hoje. Sexta-feira temos reunião de obreiro, a todos os obreiros. Você está convocado para a reunião de obreiros. Eu passo mensagem separada. Elias, todos conhecem, um grande profeta em Israel. Deus levantou Elias poderosamente e usou Elias em muitos milagres, usou Elias poderosamente na nação. Quando Deus chama Eliseu, eu não vou entrar aqui nos detalhes dessa passagem, porque nós temos pouco tempo hoje, mas Deus chama Eliseu, e Eliseu, num ato de fé, quando Elias lança sobre ele a capa, fazendo o chamado de Deus para a vida dele,
A Bíblia diz que ele estava arando a terra. E ele tinha alguns bois e tinha um aparelho, uma máquina, um carro de arar a terra. A palavra de Deus diz que ele matou os bois, quebrou o carro, com a madeira ele fez lenha e fez fogo e brasa. Com os ferros ele usou de grelha. E ele era meio brasileiro, ele fez churrasco. E comeu os bois e acabou a conversa. Significando que ele não voltaria atrás ao chamado de Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você que a caminhada com Jesus, ela só tem uma direção. Um dia Jesus chamou você, um dia Jesus chamou-te pelo nome. Ele conhecia todo o seu passado. Ele resolveu morrer por você na cruz do Calvário e perdoar os seus pecados. E o apóstolo Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis que ele te comprou. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz que Deus comprou para si um povo que ele comprou, uma igreja com o seu próprio sangue. Então a igreja é do Senhor Jesus e foi Ele quem comprou você. Não aceite menos que isso. Não se venda por nada que esse mundo pode dar, porque aquilo que o homem pode dar, qualquer um dá, mas o direito da primogenitura só Deus dá, e Ele te deu um dia com o sangue dele na cruz do Calvário. E aí Eliseu, ele toma aquele chamado e vai com Elias, e ali ele começa a ter experiências com Deus debaixo da autoridade de Elias. Ele era dependente de Elias, mas fazendo da história longa curta, eles estão agora em Gilgal. E já havia um um tititi, né, entre as irmãs da igreja. Não eram as irmãs, eram os irmãos mesmo. Os irmãos da igreja começaram a falar: olha, Deus vai levar Elias. Deus vai levar Elias. E virou uma fofocaiada, irmãos. Eles saem de Gilgal e vão para Betel. Lá em Betel, os crentes lá da igreja já estavam sabendo. E eles chegaram lá em Betel e os filhos dos profetas, né, chamaram Eliseu: vocês estão sabendo que você está sabendo que Deus vai tomar Elias hoje de você, por cima da sua cabeça. Ele falou assim: eu sei, e fica quieto, para a fofoca aí. Esse negócio de fofoca não dá certo, mas não é culto de doutrina não, depois a gente conversa. É interessante que Elias, eu acho que a intenção de Elias era ver o coração de Eliseu. Eliseu está com ele chama assim Eliseu e fala assim: Eliseu, nós estamos aqui em Gilgal, Deus nos chamou para ir para Betel, Deus me chamou para ir para Betel, fica aí, espera aí. Eliseu, ele tinha tanta certeza no chamado dele com Elias, que ele disse assim: não, pode ir para onde você for, eu não te deixo. Irmãos, aqui fala de fidelidade. Fidelidade a Deus e à obra de Deus. Veja que Eliseu, ele era aqui um crente de banco. Se é que dá para você entender. Ele não tinha aqui nenhum cargo, ele era o cara que andava com um profeta. Mas ele não era profeta. Ele era o sujeito que carregava a mala do profeta, mas ele não era o profeta. Ele era o sujeito que conversava com o profeta, mas ele não era o profeta. Às vezes você fica assim: eu não sou nada, eu não tenho nenhum cargo, eu não tenho nenhum título, eu só sou um crente, se eu faltar não tem problema. Você precisa começar a dizer assim: eu não te deixarei, vive o Senhor. Eu não deixo, está difícil, pastor, mas eu não deixo. Está difícil, está ruim, mas eu não deixo, porque o Senhor nos chamou para fidelidade. Fidelidade. Chegaram em Betel, e ali Elias fala assim: Eliseu, Deus me chamou para ir para Jericó, e você fica aí. Falou: não. Sabe aquela desobediência santa? Existe, sabia? Uma desobediência santa. É aquela que quando o pastor fala assim: não precisa orar não. Não, pastor, eu vou orar.
Não precisa cantar não, mas eu tenho o louvor de Deus na minha alma. Aquilo queima no meu coração, não tem como. Sabe quando alguém te cutuca e fala assim, você está muito barulhento na igreja. Assim, mas não tem jeito, isso aqui é a glória de Deus transbordando, eu não posso ficar quieto. Aí eles vão para Jericó, a mesma coisinha. Lá em Jericó, os crentes da igreja, os moços, chegam e Eliseu diz assim, Eliseu, Deus vai tirar ele, vai levar ele hoje. E vai ser na sua frente, vai tirar por cima da sua cabeça. Ele diz assim, eu sei, fica quieto, para a fofoca. E ali em Jericó, Elias chama Eliseu. E diz assim, Eliseu, Deus me chamou para ir para o Jordão. Você fica aqui. Ele fala, não fico. Eu vou contigo até onde você for. Eu quero estar ao seu lado. Irmãos, tem tanta lição aqui. Eu tenho só 20 minutos para pregar hoje. Porque nós temos uma outra atividade depois do culto. E eu não estou trocando não. Os irmãos sabem que eu dou muito valor à palavra de Deus. Mas isso fala de unidade. Isso fala de companheirismo. Isso fala de alguém que assume um compromisso com Deus e com a sua igreja. Com o ministério, com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não levamos a vida cristã de qualquer jeito. Nós não levamos a vida cristã como qualquer outra coisa. Isso aqui era importantíssimo para Eliseu. Deus estava levantando um homem que não sabia que ia ser levantado profeta. Pelo menos não há menção. Mas ele tinha sido chamado para seguir Elias. E se Deus te chamou para uma posição, te chamou para um lugar, seja fiel àquilo, seja fiel à igreja. E eu vou um pouco mais além, porque eu não estou falando no meu nome, seja fiel ao pastor. Porque o pastor passa, vai vir outro. E quando vier o outro, é o pastor, não é o fulano de tal, o Adelson, o Caldevan, não, é o pastor, é a figura que Deus colocou sobre a sua vida para te abençoar. E é difícil falar isso aqui porque dá a impressão que nós estamos vendendo o nosso peixe, mas é a palavra de Deus. Não, Elias, eu não te deixo não. Onde você for eu vou. Mas não é isso que eu quero pregar hoje. Por isso que eu estou correndo aqui. Elias e Eliseu chegam ao Jordão. Parece-me, não está registrado, que já havia, a rádio patroa já havia corrido lá também. O povo sai de Jericó, 50 filhos dos profetas, saem de Jericó e seguem Elias e Eliseu à distância. Não perde de vista não. Está indo lá. Vai que passa um negócio aí e leva ele. Vamos ficar de olho. Eles seguiam. E eles vão até o Jordão. No Jordão, Elias para. E diz assim para Eliseu. Fala assim, Eliseu, chegou a hora. Eu fico impressionado com Elias. Eu fico impressionado com Elias. Porque Deus já havia falado com ele que ele ia, que ele iria. Aquilo que é mistério para nós, Deus já havia revelado a Elias. E ele fala assim, Eliseu, pede aquilo que você quiser. E Eliseu podia pedir qualquer coisa, crente. Eliseu podia pedir qualquer coisa. Mas ele disse assim, eu quero porção dobrada do teu espírito, ou do espírito que há em ti. Elias leva um susto. Eu fico imaginando a cara de Elias, porque é a mesma coisa que eu falar para o pastor Ron isso aqui. Já vou justificando aqui, às vezes o pastor Ron comenta comigo da preocupação dele quando a igreja olha para ele. Ele está sempre de cabeça baixa. É o tradutor, viu gente? Ele está lendo ali. I'm just explaining to them. Why are you with your head down? É a mesma coisa que o pastor vão chegar em mim e falar assim, Adelson, pede o que você quiser. O que eu peço para ele? Um carro, uma casa?
Mas Eliseu falou para ele assim: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Eu vou parar aqui só um minutinho. O que você pede a Deus? O que você tem pedido a Deus? Eu sei que todos nós viemos para essa nação, ou pelo menos 99,9% de nós viemos para essa nação para dar algo melhor para os nossos filhos. Para ganhar um pouco mais, para ter um pouco mais de segurança ou educação. Alguma coisa. E não é errado. Tá bom. Você veio para isso, mas o dia que você decidiu vir aqui, você estava dizendo assim: eu vou dar uma educação melhor para o meu filho. E Jesus estava dizendo: vem que eu estou te levando para o lugar que eu quero que você esteja. Eu vou lá ganhar um pouquinho mais. E Jesus estava dizendo assim: vem que você vai ganhar um pouquinho mais. Aliás, você tem muito a ganhar se você ouvir a minha voz. Aí nós chegamos aqui, pedimos e corremos atrás de coisas, trabalhamos. E eu respeito isso profundamente. Mas o que você tem no seu coração? O que você tem sede no seu coração? As nossas buscas muitas vezes estão com as prioridades invertidas. E nós oramos, fazemos campanha, fazemos ofertas, fazemos aquilo que for preciso fazer para alcançar aquilo material que nós queremos. Mas o que é que tem no seu coração? Elias diz para ele: Eliseu, é difícil fazer isso, mas se você vê eu subindo, você vai ter o que você pediu. Aqui entra os nossos compromissos com Deus, porque o negócio não veio de mão beijada. Tá bom, Eliseu, é isso que você quer? Receba em nome de Jesus. É bom, né, quando o pastor prega aqui: receba, tá? Só falta dar na mão aí, jogando bênção para todo mundo. Mas aqui existe uma condição. Eu aprendo que para nós termos a bênção de Deus, principalmente a espiritual, existe uma condição. A condição já foi falada tudo aqui. Eu só não expliquei todos os detalhes. Mas é andar junto, é fidelidade, é unidade, é nós sabermos e conhecermos os mistérios de Deus. Porque quando nós andamos em fidelidade, unidade, com homens e mulheres de Deus, a tendência é nós crescermos espiritualmente. Agora, Elias fala o que ele deve fazer. E enquanto eles estão ali conversando, Elias tira a capa, dobra. Eliseu falou assim: ele vai me dar a capa. Eu acho que Eliseu estava assim: vai passar. E ele pega a capa, chega na beira do rio, bate a capa na água e o rio se abre. Eu fico imaginando a cena. Eu sou meio visual, sabe? Eu fico imaginando aquele negócio parando, porque o rio desce. Eu fico imaginando parando aqui como lá em Josué. E para aqui, a água desce toda e a gente passa aqui com a parede de água. E parece loucura para nós, mas foi o que aconteceu. As águas se abriram e eles passaram. Elias vai, Eliseu vai junto. Onde Elias põe o pé, Eliseu põe o pé. E chegam do outro lado, eles estão ali. Quando eles vão conversar, vem um carro de fogo. Eliseu toma um susto. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Antes de você receber uma bênção, podem vir distrações. Eu não estou dizendo que elas são ruins necessariamente. Eram carros de fogo de Deus, mas não era bênção. Às vezes você se encanta com o bom, mas Deus tem o melhor para você. Eu me lembro de um pastor. Um dia ele parou comigo na Avenida São João. Eu era bem moço ainda. E ele disse para mim assim: jovem, não escolha o bom de Deus para não perder o melhor.
Às vezes nós nos encantamos com os carros de fogo. Pastor, o culto saiu labareda, saiu gente rodando, fogo descendo e a gente se encanta com aquilo. E com a voz suave e meiga de Deus nós perdemos. Não ouvimos, não tivemos atenção para aquilo. Focamos tanto no aleijado que saiu pulando que perdemos a salvação de alguém. E Jesus nunca disse que haveria festa no céu por um aleijado andando, mas ele disse: haverá festa no céu por cada alma, por cada pecador que se arrepende. Nós estamos nos distraindo com as coisas erradas. Eliseu olha e fala: carros de Israel e os seus cavaleiros. Ele estava falando da Israel celestial. Mas ele vê quando um redemoinho vem e começa a levar Elias. E ele bota os olhos naquele redemoinho que leva Elias. E a capa cai. Ele pega a capa de Elias. Os carros sumiram. Elias sumiu. O redemoinho, tudo sumiu. Você só ficou com um negócio sem valor. Mas agora, ele não tem mais Elias. Agora é o Eliseu. É o Eliseu e Deus. Você sabe, algumas horas da nossa vida, o Elias não vai estar lá. Vai ser você e Deus. E aí, o que você tem na mão? Isso aqui. Tudo aquilo que ele havia aprendido com Elias todo aquele tempo, agora ele tinha que lembrar. Eu fico vendo Eliseu pegar aquela capa e dizer: e agora, o que eu faço? Eu tenho que voltar ao caminho. Eu vou fazer o que Elias fez. Dobra a capa. Chega na beira do Jordão. Fere as águas, não acontece nada. Aí ele faz uma pergunta que eu fiz alguns dias atrás, em outros termos, mas eu me pergunto às vezes: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Contamos milagres do passado, do Elias. Lembra, pastor, a vigília que a gente fazia lá, descia fogo, crentes sendo batizados com o Espírito Santo, caindo fogo do céu, pessoas profetizando. Onde está o Deus de Elias? Onde estão os milagres que Elias fazia? Bate uma saudade, né? Mas Jesus te chamou para esse tempo. Jesus nos chamou para esse tempo. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias se apresenta e as águas se abrem, porque é isso que Ele quer. Ele quer que você deixe de depender do Elias e comece a depender dEle. Ele esperava que Eliseu dissesse isso. Onde está o Deus de Elias? Eu estou aqui, Eliseu. Vamos caminhar junto agora. Eu perguntei um dia desses: onde estão os homens com as palavras de revelação? Onde estão aquelas mulheres que oravam, aquelas mulheres que Deus vinha e falava para elas assim: ora pelo fulano. Ah, irmão, você não sabe o que é alguém dizer assim: pastor, eu estou te ligando, eu estava lavando a louça, mas meu Deus me mandou parar para ligar e orar com o Senhor. Você tem isso? Alguma vez você já ouviu Deus falando: liga para fulano, e o que você faz? Eliseu estava acostumado a ver os milagres de Elias. E agora, como vai ser? Nós viemos de uma geração passada, onde os nossos pais fizeram, onde homens de Deus foram usados profeticamente na palavra, outros que foram usados para botar o dedo na sua cara, na minha cara, e dizer assim: olha, assim diz o Senhor, e falar com você com autoridade. Ah, lembra daquela mulher no poço? Lembra daquela mulher lá no poço de Jacó, no tanque de Jacó? Ou no poço de Jacó? Ela chegou lá num horário incerto. A despeito de já ter tido
muitas decisões erradas e casamentos errados. Ela foi naquele poço naquele dia e começou uma conversa interessante com Jesus. Ou melhor, Jesus iniciou a conversa. Jesus sempre inicia um negócio com você. Foi Ele que iniciou a sua vinda para te salvar. Ela começa aquela conversa com Jesus, ou eles começam a conversar, e ela tinha todos os defeitos para estar ali naquele horário, ao meio-dia. Tinha feito várias escolhas erradas para o casamento, e agora tinha feito uma outra escolha errada e estava com um homem que não era dela. E Jesus começa a conversar com ela, e eles debatem ali um pouquinho de teologia, e ela diz assim: quando o Messias vier, Ele vai nos esclarecer tudo isso. Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. A dela também estava ruim, mas ela estava esperando o Messias. Quando o Messias vier, Ele vai nos esclarecer. E ele disse assim: sou eu mesmo que falo contigo. Quando Jesus se apresenta e Jesus mostra a água viva para aquela mulher, quando a graça bate, encontra aquela mulher estava com um jarro. Pode ler lá em João capítulo 4, ela estava com um pote. O objetivo dela era água para matar a sede. Mas ela tinha encontrado água viva. E quando ela encontra água viva, ela diz: dá licença seu pote, fica aqui um pouquinho, eu preciso ir lá em Sicar. E ela sai correndo e vai para Sicar. Irmãos, a mulher samaritana não tinha a credibilidade de um fósforo utilizado. Sabe palito de fósforo utilizado? Serve para nada, você joga fora. Era a credibilidade que ela tinha para ser lançada fora. Ela não ia no horário que as mulheres iam porque ninguém gostava dela, por causa da vida dela, ou ela tinha vergonha. Mas você viu o que aconteceu? Ela chega em Sicar e ela começa a falar de um jeito. Mudou a postura dela. Encontrar Jesus mudou a postura dela. Encontrar Jesus mudou a face dela. Encontrar Jesus mudou a palavra. A conversa dela é outra. Encontrar Jesus mudou a autoridade da voz dela. Ela chega em Sicar e começa assim: vem e vê, eu encontrei um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Não seria porventura ele o Messias? E ela começa a anunciar Jesus. Quando ela tem um encontro com Jesus, tudo muda na vida dela. A questão é que nós estamos tão dependentes do Elias, que nós estamos vindo para a igreja porque tem Elias. E eu não estou me colocando na posição de Elias não, eu só estou dizendo para você que a gente vem aqui e se contenta com os milagres de Elias, com a vida de Elias, com o andar de Elias. Mas Jesus te chamou, Deus te chamou para você bater a capa nas águas e você começar a dizer: onde está o Deus de Elias? Onde estão os milagres, Senhor? Usa a minha vida, enche a minha vida, Espírito Santo de Deus, enche-me até transbordar. Fique de pé, por favor. Nós queremos ver milagres, amém? Nós queremos ver vidas transformadas. Nós queremos ver Deus trabalhando no nosso meio. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus que te chama pelo nome? Onde está o Deus que quer dizer para você hoje: não desista? Onde está o Deus que diz para você: eu te amo, filho, eu te amo, filha? Onde está o Deus de Elias que tem salvação para a sua vida? Onde está o Deus de Elias que tem milagre para a sua vida? Onde está o Deus de Elias que te prometeu, mas parece que nada está acontecendo? Hoje Ele está aqui. E hoje Ele te trouxe aqui. O Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
O Senhor Jesus Cristo, que se importa com você, está aqui. E hoje Ele te convida. Ele te convida para ser cheio dEle. Para ser cheio dEle. Tem grupo de louvor nessa igreja? Glória a Deus. O Senhor está te chamando hoje. Deus não precisa de barulho para fazer milagre. O Senhor Jesus está te chamando para salvação, para reconciliação. Pode continuar tocando esse mesmo aí. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu tenho questionado a Deus. Onde está o Deus de Elias? Ao Deus do meu amor. Porque eu não tenho visto batismo com o Espírito Santo. Eu navegarei. Eu tenho visto Jesus salvando, mas quando o Espírito Santo nos reveste de poder, nós estamos capacitados a ir, a fazer a obra dele. Eu quero convidar você hoje que veio aqui como uma última tentativa e disse assim: eu vou, mas eu quero que Jesus fale comigo. Ele está te convidando hoje para um compromisso com Ele, compromisso de salvação, compromisso para não abandonar a fé mais. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Ele e dizer: eu não te deixarei. Vive o Senhor, eu não te deixarei. Eu estou te convidando para um compromisso com Deus. Se você quiser, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Pode vir aqui em nome de Jesus. Você que está fraco, que está cansado, que não tem forças para caminhar hoje, o Senhor quer renovar as suas forças. O Deus que faz milagres quer renovar as suas forças. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. O Senhor Jesus está te chamando para vir aqui. O Senhor Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Não é para glória tua, nem minha, nem para você sair fazendo loucuras aí. É para você fazer uma loucura só. É ser cheio do Espírito para ter ousadia, para ter poder do céu, para poder ser um homem, uma mulher usada por Deus para ganhar almas para Jesus. Aleluia.